Oi, seguideusas! Esse vídeo de hoje eu acho que é o vídeo mais importante que eu já gravei, que eu já vou gravar na minha vida. E também o que eu mais gostaria de gravar, porque o que eu vou falar hoje é extremamente importante e especial pra mim. Seguideusas, antes de mais nada, hoje eu não vou esquecer de fazer a youtuber bem direitinho aqui, tá? Eu não vou esquecer de fazer o quê? De pedir pra vocês deixarem o joinha nesse vídeo, de se inscreverem no canal, não é mesmo? E também ativarem a notificação, porque nos 2 primeiros vídeos eu me esqueci de falar isso, eu ainda não tava de cabeça aqui no YouTube, mas hoje eu não esqueci. Então, seguideusas, eu tô há 9 meses sem ter crises de pânico. O quanto eu fico feliz por poder falar isso, assim, é imensurável. E eu quero explicar pra vocês tudo desde o começo. Eu lembro da primeira vez que eu tive uma crise de pânico. Eu tava em casa e a minha mãe, ela saiu pra ir na padaria e eu tava com meu pai e eu tive a sensação de que ela não ia mais voltar, de que a minha mãe não iria mais voltar. E nesse momento eu tive a primeira crise de pânico. Foi uma coisa horrível, uma sensação horrível. E até então, né, obviamente, eu era uma criança, não sabia o que era crise de pânico, eu não sabia o que era aquilo. E eu achava que só eu tinha aquilo. E depois disso eu comecei a ter muito frequentemente essas crises. E na época, eu falei pra minha mãe, né, expliquei o que eu sentia e eu dei um nome pra isso. Como eu não sabia, né, o que era, e na época eu também tinha muitas dores do estômago, mas eu cheguei até a fazer endoscopia, exame e não deu nada. Era completamente emocional essas dores. E então, como eu tinha muitas dores de estômago, eu acabei juntando uma coisa com a outra, né, criança, e eu dei um nome pra minha crise de pânico que era dor de barriga que dá saudade. Hoje pode parecer engraçado, mas não era nem um pouco na época. Foi o nome que eu dei pra aquilo que eu não sabia que era uma crise de pânico. Então, quando eu tinha aquilo, eu falava pra minha mãe, mãe, tô com dor de barriga que dá saudade. E eu precisava dar um abraço nela pra me sentir segura e, então, aquela crise passar. E eu fui crescendo e eu fui tendo sempre essas crises e nunca soube o que era de fato. Comecei a ter mais frequentemente depois que eu perdi meu pai. Eu tinha umas 5 crises por dia. E mais recentemente, antes de eu parar de ter, eu tinha até dormindo, eu me acordava tendo a crise de pânico. Em 2018 eu entrei em depressão. Foi aí que eu comecei um tratamento com psicóloga e com psiquiatra, e então ela me diagnosticou com o transtorno de pânico. Eu comecei o tratamento, né, com ela, com a psicóloga e também com medicamento. Mas eu me curei da depressão, só que as crises continuaram. Eu continuei tendo crise de pânico. E eu cheguei a dizer pra mim mesma, eu vou ter crise de pânico pro resto da vida. Não vou me curar disso, eu preciso aceitar isso, sabe? E sempre que eu tinha uma crise de pânico e a minha mãe não tava por perto, eu sentia a necessidade de falar pra alguém. Porque é como se outra pessoa soubesse que eu tava tendo a crise, eu me sentisse mais segura. E eu nunca fazia nada sozinha, eu não me sentia capaz de fazer nada sozinha, eu não gostava de ir no mercado sozinha, de fazer compra sozinha, enfim, qualquer lugar eu precisava que alguém fosse comigo. E em 2019 eu ganhei uma bolsa de intercâmbio e eu fui passar 5 meses em Lisboa pra fazer esse intercâmbio. E nos 4 primeiros meses foi incrível, surreal, eu amei demais, toda aquela coisa de aproveitar mesmo, curtir. Mas no último mês eu comecei a ter crises de pânico. Muitas crises. E eu já tava com a passagem de volta comprada, então eu contava os dias pra voltar pra casa. E imagina, algo que era pra ser incrível, inesquecível, a maior experiência da minha vida, acabou se tornando um pesadelo, porque eu comecei a ter crise de pânico e eu não conseguia mais aproveitar essa experiência, eu só queria voltar pra casa. E ano passado, como eu já comentei pra vocês no primeiro vídeo aqui, que foi o ano decisivo da minha vida, em que minha autoestima foi ladeira abaixo, e eu sentia que eu precisava fazer alguma coisa, sabe? Então eu voltei, né, a me tratar com a psicóloga, e em paralelo a isso eu comecei a estudar sobre autoestima. E nessa época, como eu já comentei pra vocês no primeiro vídeo, eu não gostava de mim, me odiava. Eu não gostava de quem eu era, nem de quem eu via no espelho.
Eu não gostava da Luana. E também eu não aguentava mais viver assim, com crise de pânico. Porque pra quem não sabe, a crise de pânico, alguns sintomas são calafrio, uma tontura, mas os principais sintomas são psicológicos. É como se tu saísse de si e vivesse com um medo constante, uma angústia, e a sensação que tu tem é que tu vai morrer. Então imagina, ter isso 5 vezes ao dia, ter isso dormindo. Eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais viver tendo a sensação de que eu iria morrer a qualquer momento, com a crise. Então, eu comecei a estudar, né, sobre autoestima, entrei no meu processo de autoaceitação, isso em setembro do ano passado, foi a minha virada de chave, assim. Em outubro, né, do ano passado, eu comecei a criar conteúdo no Instagram sobre autoestima. E é desde outubro até hoje que eu não tive mais nenhuma crise de pânico. Faz 9 meses isso. E não é por coincidência que foi quando eu recuperei a minha autoestima que eu parei de ter crise de pânico. Isso não é uma coincidência. É um fruto que eu tô colhendo de trabalhar a minha autoestima e de ter me aceitado, sabe? Então, eu já disse várias vezes, pra quem me segue no Instagram, que a autoestima não é só gostar da aparência, gostar do seu corpo, se amar, amar o reflexo do espelho, não. Isso é apenas uma pequena parte, a autoestima é muito maior do que isso. A autoestima é saúde mental. A autoestima é o sistema imunológico do cérebro, tem uma frase que diz exatamente isso. Então, vocês têm que entender a importância que a autoestima tem na nossa vida. Hoje eu tô muito feliz em poder dizer isso. E eu espero que esse vídeo inspire vocês de alguma forma a buscarem recuperar, desenvolver a autoestima de vocês, porque ela é muito importante e vocês merecem se libertar de tudo que aprisiona vocês, que fere a autoestima de vocês e a saúde mental de vocês. Vocês merecem ser livres, felizes, vocês merecem se amar, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.